Bom, meus jovens, vamos conversar um pouquinho aqui rapidão sobre funções logarítmicas e funções exponenciais, né? A gente acaba precisando bastante dessas funções porque elas são utilizadas na modelagem de fenômenos, né, naturais, na modelagem de situações que a gente tem de fato no mundo real e elas surgem, né, para tentar facilitar algumas coisas. E aí a gente precisa estudar um pouquinho delas para avançar na nossa teoria de cálculo 1, tá? Aqui eu anotei algumas coisas já a princípio, mas aí a gente vai escrevendo alguns pontos. O vídeo desse momento agora é para a gente entender como é que funcionam a derivada, a derivada e a integral das exponenciais e das logarítmicas, tá bom? Então assim, tem duas perguntas aqui que eu comecei a botar, né? Que era qual é a função que satisfaz essa derivada aqui, né? Aqui vai ficar muito forte, né, cara? Deixa eu ver aqui se eu boto menos da metade aqui de opacidade, né? Satisfaz isso aqui. A derivada de y sobre x é 1 sobre x. Né? Que função que satisfaz isso? E a outra pergunta é, qual função que satisfaz essa aqui? Ó? A derivada da função é igual à própria função. Né? A gente vai ver daqui a pouco que essa primeira, né, a função tem que ser uma logarítmica e essa segunda tem que ser uma exponencial, né? Então assim, lá no ensino médio você viu basicamente a definição da função, né, do logaritmo como o inverso, né, da função exponencial. Lá a gente usava muito o logaritmo de base 10, né? Você falava y é igual ao logaritmo de 10, ou logaritmo de x, se somente se 10 elevado a y dá o valor de x, né? Que a maioria lá era de base 10. Né? E aí você fez aquelas propriedades, logaritmo do produto é a soma dos logaritmos, logaritmo da divisão é a divisão dos logaritmos, né? E por aí vai. Aqui a gente vai fazer uma definição diferente, a gente vai definir o logaritmo em termos de área, tá? Então aqui, ó, a definição. Eu estou indo mais rápido, tá? Mas você pode pausar o vídeo se quiser anotar alguma coisa. A definição, ó, dizemos que o logaritmo natural de x, né, é a área entre o eixo x e o gráfico da função 1 sobre x, quando esse x é maior que 1. Certo? Então a gente vai dizer que o valor do logaritmo de x é essa área aqui, né? Qual é a coisa? Essa área aqui, jovens, é uma área que é curva, né? Porque isso aqui tem uma curvatura, né? Não é uma linha reta, então é um troço que é... Isso aqui é a função 1 sobre x, né? Você pode anotar aí o gráfico de 1 sobre x. Então, ela vai fazer essa curvatura aqui e aí a gente define o logaritmo como sendo essa área. O logaritmo natural, certo? Aqui você tem que lembrar que aqui é o logaritmo natural, não é aquele logaritmo de base 10. Belezura? Vou deixar assim, pronto. E aí, olha só, a gente usa muito essa notação aqui para falar sobre o logaritmo, né? O y é igual ao ln de x, para indicar o logaritmo natural, certo? E aí tem uma observação, né? Se o x está entre 0 e 1, então esse carinha vai ser negativo, certo? Por quê? É como se a gente pegasse uma base, o tamanho da base aqui tivesse sinal negativo, certo? Porque a gente estaria indo nesse sentido aqui para trás. Então quando você pega um negócio para trás do 1, e a gente fizer, né, ele menos 1, aí essa área fica negativa. Porque a base aqui era negativo, né? Se você pegar x menos 1, o valor fica dessa aresta aqui, ficaria negativo. Tá bom? Então assim, a gente vai fazer tudo pensando no x sendo maior que 1, para não dar esse problema aqui e complicar a nossa análise, tá? E aí a gente tem o querido número de Euler. Esse número de Euler ele tem que satisfazer o seguinte, é o logaritmo do número que dá 1, ou seja, é o número aqui em que essa área tem tamanho 1, certo? Esse é a definição, poxa, esse negócio está atrapalhando. Essa é a definição do número E, certo? Quando você for olhar lá o número E, o número de Euler, né? Ele vai ser exatamente
o número que faz com que essa área fique 1, certo? Que é o ln de E dá 1. E quanto é que vale esse número, né? A gente pode tentar observar aqui assim, mais ou menos. Ó. Esse número E está entre 2 e 4. Por quê? Quando a gente for olhar para o ln do número 4, a gente ia pegar toda essa área aqui assim, né? Ó, deixa eu ver se eu consigo fazer mais ou menos aqui assim. Você ia pegar essa área aqui inteira, certo? E aí essa área aqui inteira, ela é menor do que a área dos retângulos, ou esse ln do número 4, ele vai ser maior do que a área do ln de E, né? Que seria essa partezinha aqui. Certo? Então o ln do número 4 é maior que o ln de E. E aí a gente pode ver também, ó, que o ln de 2, que seria esse troço aqui, essa áreazinha curva aqui assim, ó. Isso aqui seria o ln de 2, ela é menor do que 1, né? Que 1 seria a área desse quadrado aqui assim, ó. Né? E aí se ela é menor do que 1, e o 1 é o ln de E, então o ln de 2 é menor que o ln de E. Né? Portanto, a gente consegue concluir que esse cara está entre 2 e 4. Né? Mais tarde, a gente vai conseguir... Vou anotar aqui. Mais tarde, vamos conseguir determinar... Opa! Minha letra está ruim. Vamos conseguir determinar que esse E é igual a 2,7182 e não sei o que lá, certo? Já que a gente faz isso daqui, né? Lá em cálculo 2, que bonitinho. Cálculo 2, a gente consegue mostrar que E é na verdade 1 mais 1 sobre 2 mais 1 sobre 6. Vou botar com notação aqui 3 fatorial. Mais 1 sobre 4 fatorial, mais 1 sobre 5 fatorial e por aí vai. Certo? Aí a gente consegue fazer essa conta aqui, a soma infinita, né? Mas lá no cálculo 2, tá? Por enquanto, só tendo essa noção de que ele está entre 2 e 4, tá massa. Beleza? E aí agora a gente vai para a parte que nos é importante, né? Qual é a derivada da função ln de x? Né? Qual é a derivada da função, vou botar assim, y igual a ln de x, né? Então, para isso, a gente vai fazer uma variação e vai tentar medir a variação dessas áreas aí. Então, vou botar o número 1 aqui. E aí eu vou pegar assim, né? O número 1 aqui, gente... Pode ser. Aí eu vou pegar o número x, né, e vou medir essa área. E aí eu vou pegar um x mais h. E aí eu vou medir essa área. O que a gente precisa fazer, né? Então assim, precisamos medir variação no y, né? Ou seja, a variação no y ia ser, né, o ln de x mais h menos o ln de x. Só que o ln de x mais h, olhando para aquela história toda que a gente fez, o ln de x mais h seria essa área aqui. Bem mais ou menos. Eu tenho que fazer de uma vez só, para ficar mais bonito. Então a gente tem que o ln de x seria essa área aqui assim. ln de x mais h. E aí o ln de x ia ser essa área aqui, né? Então, quando a gente for olhar, ó, esse pedacinho aqui que sobrou, isso aqui seria o ln de x mais h menos o ln de x, que é a área que sobra, né? Quando você subtrai, certo? Essa aqui seria a área que a gente está interessado aí para calcular, certo?
Essa aqui, olha, a variação, né, o delta y ia ser isso daqui. E aí que a gente tem que ver? A gente tem que ver que esse tamanho aqui é qual, né? Esse tamanho aqui é h. Né? E aqui eu vou ter o seguinte, olha. Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer tudo nesse desenho. Não, vou copiar esse desenho ali embaixo, tá? Para não ficar tão carregado. Esse aqui a gente já entendeu, né? Esse aqui foi bom. Então, olha só, o que eu vou precisar? Eu vou precisar anotar o seguinte, ó. Quando a gente estiver nesse ponto aqui, a gente vai ter a altura, que a gente vai botar para cá, que vai ser 1 sobre x mais h. E a altura desse outro aqui, né, é a altura 1 sobre x, né? E aí eu vou pegar esse troço aqui e botar para cá, ó. Então, olha só, tá vendo que na hora que eu olhar para essa área aqui, ó, essa área verde que está aqui, né? Essa área aqui não é maior do que esse cara, né? Então, vou anotar isso. Temos que essa área verde, como é que é essa área verde, né? É essa base vezes essa altura aqui, ó, 1 sobre x. Certo? Então temos que dessa parte verde a gente vai ter que ln, vou até botar com a cor lá, acho que não precisa, né? Isso daqui, ó, essa área aqui que está em verde, ela é maior do que essa área que a gente fez essa diferença. Então aqui ia ficar, né, base vezes altura. Qual é a base? H e a altura 1 sobre x, né? Beleza. E aí, essa parte, né? Deixa eu ver se apaga aqui. Pronto. Essa parte que está aqui embaixo, ó, né, ele é maior, a parte laranja é maior do que esse retângulo aqui. Né? Então, essa parte a gente pode dizer que isso aqui é maior que esse retângulo. Esse retângulo aqui, a base é h, mas a altura é 1 sobre x mais h. H vezes 1 sobre x mais h. Certo? Então tá vendo que eu tenho h dos dois lados? Vou passar dividindo. Então a gente vai ter, ó, 1 sobre x mais h vai ser menor que ln de x mais h menos ln de x, dividido para h, né? Se eu dividir todo mundo para h, e aí eu vou ter aqui 1 sobre x. Fazendo o limite para h tender a zero, né? Fazendo o limite para h ir para zero, né? E utilizando, né, o teorema do confronto, a gente vai ter o que, né? Temos que, rapaz, olha só, esse limite para quando o h tende a zero de ln de x mais h menos ln de x sobre h tem que dar quanto? 1 sobre x. Certo? Então, isso daqui é a derivada da função logarítmica. Certo? Então, a derivada da função ln de x vai ser 1 sobre x. Certo? Isso aqui é o que a gente disse, né, da derivada. Essa é a taxa de variação da função ln de x. A função que dá essas áreas aqui, né, embaixo dessa função 1 sobre x. Certo? Engraçado, né? Olha só que coisa, já preparando para o próximo conteúdo, né? A taxa de variação da área deu igual à função que estava sendo definida, a área, né? Loucura. Certo? Então essa é a derivada da função logarítmica, certo? Então a gente sabe isso daqui, né? Logo, também a gente pode concluir o seguinte, que a integral da função 1 sobre x com relação a x vai ser ln de x mais uma constante, né?
Sempre que esse x ele for positivo. Certo? A gente pode concluir isso aqui também, né? Que a integral de 1 sobre x é o ln de x mais uma constante. Porque, de fato, a função que dá essa, né, uma primitiva para 1 sobre x é o próprio ln. Belezura? E aí a gente pode conversar um pouquinho sobre as funções, né, exponenciais. Exponenciais. Vamos botar aqui assim, né? Então, assim, a gente define a função exponencial natural. Natural, né? Em termos de ln de x, certo? Então a gente vai dizer assim, ó, y vai ser igual ao ln de x se somente se, para não fazer confusão, i elevado a y for igual a x, certo? Que ela vai ser a função inversa, né, a função inversa do logaritmo, tá? E aí, como a gente está falando de base natural, aí a base, né, desses logaritmos naturais é o número e, certo? Tá bom? Então aqui a gente consegue ver, né, que se eu botar 0 aqui, ó, meu x teria que ser 1, né? Para que o ln dê 0, né? Para que a área dê 0, tá de fato que o x tem que ser 1. Né? E de fato, se eu pegar e elevado a 0, aí vai dar 1 aqui, certo? Com todas aquelas propriedades, né? Então, vou anotar aqui, a função y igual a e elevado a x é a função inversa do logaritmo. Do logaritmo natural, né? Ou seja, o que tem isso daqui, né? Ou seja, né, se f de x é igual a ln de x, assim, né, e y é igual a e elevado a x, então a composição, né, f de y seria igual ao ln de e elevado a x, vai voltar para o próprio x. Porque uma é o inverso da outra. E a y da f de x, que seria e elevado ao ln de x, também dá x. Essa é a condição para a gente ter, né, funções inversas e tal. Você volta para o x. Certo? E aí a gente pode conseguir calcular a derivada da função exponencial bem rapidinho. Derivada aqui da exponencial. Vai ser o que, né? Então a gente vai ter o seguinte. Y é igual a e elevado a x, se somente se o ln de y for igual a x. Certo? Então a gente vai pegar essa equação aqui e derivar ela dos dois lados. Certo? Oh, meu Deus, nunca dá para fazer isso aqui, né? Então vou botar assim, ó. Derivando a última expressão em relação a x, né? E utilizando a regra da cadeia, o que a gente tem? A gente vai ter assim, né? A derivada com relação a x do ln de y vai ser igual a derivada com relação a x, né, de x. E aí desse lado aqui, ó, isso aqui é uma função de y, né? Ou desculpa, é uma função de x. Então, do lado de cá vai ficar a derivada do ln vezes, né, a derivada dessa função aqui. Então, a derivada do ln a gente já viu que é 1 sobre a função que está lá dentro, vezes a derivada de y com relação a x, certo? E do lado de lá,
a gente vai ter que a derivada de x é 1. Então eu vou passar isso daqui para o lado de cá multiplicando. Tá dividindo esse y, eu passo para lá multiplicando. Então eu vou ter que a derivada de y vai ser igual a y. Só que quem é y? A y é o próprio e elevado a x. Certo? Olha aí que bonitinho. Para concluir, né? Então, a derivada da função exponencial é e elevado a x, né? Devia ter botado assim, né? A função exponencial y de x igual a e elevado a x é isso daqui. Então, a função exponencial, jovens, ela tem essa propriedade interessante de que a derivada é a própria função. A taxa de variação de uma função exponencial é exponencial também, né? Então a gente pode botar assim, logo, né? Se eu tiver que integrar uma função exponencial, vai ser a própria função exponencial mais uma constante, certo? Integral indefinida, né? Porque de fato, se eu derivar uma função exponencial, ela vai ser o valor da derivada é a própria função. Belezura? Então isso daqui era para a gente ter um pouquinho de base, né, das funções logarítmicas e funções exponenciais, né? Principalmente a parte de derivadas, né? Aí vocês podem revisar aquelas propriedades operatórias das funções exponenciais e logarítmicas, né? Botar aquele troço assim, ln de a mais b, ln de a mais ln de b, né? E elevado a x mais y. Vou botar assim a b também, né? Para não ficar confuso. E elevado a mais b é e elevado a vezes e elevado a b. E essas propriedadezinhas, né? Dos logaritmos que talvez seja importante para a gente usar em alguma hora. Tá bom, meus jovens? Então era isso que eu tinha para falar com vocês nesse vídeo. E agora vocês já podem pensar aí em tentar responder, por exemplo, isso daqui, né? Que função que eu derivo que dá ln de x, né? Qual é essa função? Fica de exercício para a gente responder daqui a pouco. Belezura? Então era isso. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Valeu!